Meus amados, a paz do Senhor, glorificamos ao Senhor Jesus Cristo por esta oportunidade de podermos estar reunidos no Devocional do Lar. Hoje vamos ler Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Marcos, no capítulo número 5, glória ao Senhor Jesus, versículo 28, que diz assim: porque dizia, se tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Esta palavra bem conhecida nossa a respeito desta mulher que era enferma havia já 12 anos. E diz o versículo de número 27 desse mesmo capítulo 5 que ela ouviu falar de Jesus. E quando ela ouviu falar de Jesus, ela obteve fé e foi atrás de Jesus Cristo em busca da sua cura. Mas o que nos chama a atenção é o versículo número 28, a expressão desse versículo diz assim: ela dizia consigo mesmo, se tão somente, glória a Deus, eu tocar nos seus vestidos, sararei. Então esta mulher aproximou-se de Jesus Cristo com propósito. Ela creu em Jesus como Salvador, ela ouviu falar de Jesus, dos feitos do Mestre, aleluia, do que Jesus realizava, aleluia, e ela aproveitou porque a sua enfermidade a consumia. Há 12 anos já ela nesta luta, tentando a cura, mas sem conseguir. Mas a fé dela fez ela ir até Jesus Cristo, a impulsionou. E com propósito ela chegou até Jesus. Ela foi neste propósito: eu vou tocar em Jesus e vou ficar curada. E a Bíblia diz, glória a Deus, versículo número 29, e logo se lhe secou a fonte do seu sangue, porque sente no seu corpo está já curado daquele mal. No versículo 30 diz, e logo Jesus, conhecendo que virtude saíra de si mesmo, voltou para a multidão e disse, quem tocou nos meus vestidos? Aleluia. Então, o propósito daquela mulher a impulsionou a, pela fé, tocar em Jesus e alcançar a vitória. O que nos faz ser vitoriosos com relação a Jesus Cristo são propósitos. Glória a Deus. Nós somos cristãos, professamos a fé em Cristo, dizemos que acreditamos em Jesus, mas muitas vezes não temos propósitos diante de Deus. Aleluia. Estamos simplesmente como esta multidão, acompanhando Jesus. A Bíblia diz que, no versículo 31, que os discípulos disseram ao mestre, veja só os discípulos, mestre, vês que a multidão te aperta, e tu vem perguntar quem te tocou. Então, muitas pessoas tocavam em Jesus, sei lá, apertava Jesus, pegava no seu cabelo, no seu braço, na sua veste. Quantas pessoas fizeram isso, empurrando Jesus, apertando ele, querendo estar perto dele, mas sem propósito nenhum. Não havia virtude de Jesus para essas pessoas. Aleluia. E nós aprendemos que para se chegar a Deus tem que ter propósito. Quando nós lemos a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo número 3, e no versículo número 14, a palavra do Senhor diz assim, o apóstolo Paulo se expressou dessa maneira, 3 e 14. Por causa disto, me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele se colocava diante de Deus de joelhos com o propósito de pedir a Deus que os crentes de Éfeso, aleluia, tivesse ou reconhecesse, abrisse os olhos para compreender o tamanho do amor de Deus. E assim aconteceu pela oração de Paulo. Quando nós lemos lá no livro de Atos dos Apóstolos, bem conhecida de nós, né, no capítulo número 12, aleluia, lá estava Pedro preso, mas a Bíblia diz no versículo 5, Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. São propósitos, irmãos, que nos levam à vitória. Aleluia. Não adianta apenas eu dizer que sou crente, apresentar meu cartão de membro, eu sou crente, tenho alguma posição na igreja, eu sou dizimista, eu faço isso, faço aquilo. Se não houver propósito diante de Deus, nós não recebemos. Aleluia, glória a Deus. Precisamos disso aí. A Bíblia diz, o próprio Jesus falando, Mateus capítulo 21, versículo 22, a expressão de Jesus Cristo é essa aqui, olha. Mateus capítulo 21, 22. E tudo que pedides na oração, é muito boa, né? Pronto. Tudo que eu peço na oração vai ser curado. Não, mas veja só. E tudo que pedides na oração, crendo, o recebereis. Propósito, irmãos. Aleluia. Então nós temos que ter propósitos para alcançar os benefícios que nós queremos. Estamos se aproximando de Jesus Cristo, mas com propósito. Não uma aproximação vazia. Não é uma aproximação influenciada por alguma coisa. Aleluia. Não vou para a igreja hoje porque hoje é festa. Sim, só por causa de festa, mas e o propósito diante de Deus é o quê?
Aleluia. Então, vamos ter propósito diante de Deus e vamos ficar certos, cientes de que a vitória chegará na nossa mão. Amém? Jesus é bom, maravilhoso, sabe amar e resolve todo tipo de problema. Deus te abençoe grandemente. Amém.